Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Palavra Profética e o Juízo dos Escarnecedores. O título desta quinta-feira, Apóstolos, os Profetas de Deus no Novo Testamento. E o versículo, 2 Pedro 3:2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, e obrigado, Senhor, obrigado por toda a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, também tudo o que a Palavra Profética tem trazido para nós, o ensinamento dos apóstolos, toda a Tua luz, a Tua direção, que essa Palavra, Senhor, opere eficazmente em nós, trabalhando para remover as coisas negativas, aquilo que te atrapalha, restando apenas aquilo que vem do Senhor. Nós cremos nessa palavra, cremos em Ti e cremos que o Senhor está à frente, nos direcionando, nos liderando em todas as coisas no caminho para o reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão próximo de cada um de nós, e por estar nos falando tão intimamente. Nós te amamos, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa quinta-feira nós entramos no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, e os primeiros versículos, Pedro ele volta a nos mostrar quão forte era o sentimento que ele tinha de fazer com que aquilo que os apóstolos ensinaram, o ensinamento dos apóstolos, permanecessem com os irmãos, para que eles não se desviassem. Então, nos primeiros versículos ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, aqui está falando da palavra profética, o ensinamento dos apóstolos. E, novamente, veja, como ele fez entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ele cita também aqueles que falam contra a palavra de Deus. Então, ele diz, o versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vou só até aqui, mas vamos considerar o começo aqui, o primeiro versículo, quando ele diz assim, eu quero procurar despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, nós vemos no Alimento Diário que o sentido literal desse termo no grego, mente esclarecida, é uma mente que é examinada à luz do sol, ela é provada pelo calor do sol, ou seja, é uma mente que foi testada e aprovada. Ela tem clareza, ela não é confusa, ela não está confundindo as coisas, ela está muito clara. Então, Pedro lhe mostra, olha, eu quero fazer vocês se lembrarem, trazer lembrança à vossa mente esclarecida, das palavras ensinadas, faladas pelos santos profetas e ensinadas, principalmente ensinadas pelos vossos apóstolos. Então, o apóstolo é aquele que Deus escolhe para estar na liderança e para levar a palavra. Então, Pedro está fazendo esse papel. Ele está levando a palavra, o ensinamento dos apóstolos, aquilo que ele recebeu do Senhor. Assim como o próprio Paulo nos diz, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Ele diz em 1 Coríntios 11, quando ele está falando sobre o partir do pão. Porque o apóstolo ele recebe do Senhor para entregar à igreja. E essa mente esclarecida que Pedro fala, como nós vimos, é uma mente testada pelo calor, pela luz do sol,
Quer dizer, é uma mente que já recebeu a luz de Deus, por isso ela é esclarecida. É diferente, por exemplo, de quando Paulo fala em Efésios 4 para nós não andarmos como andam os gentios na vaidade dos pensamentos. Você sabe que tudo começa no pensamento. Os planos, todas as coisas no pensamento. E para os gentios, todos os pensamentos, os planos de um gentio, ou seja, uma pessoa que não recebeu a salvação, de alguém que não é um cristão, de alguém que não segue a Deus, a palavra de Deus, todos os pensamentos são vaidade. Por mais que sejam pensamentos bons, é como o próprio Salomão diz, no fim é como correr atrás do vento. Então Pedro está mostrando, irmãos, que nós precisamos ter uma mente esclarecida, quer dizer, nós precisamos saber, sem confusão, com clareza, para onde o Senhor quer nos levar. Senão a gente fica preso na vaidade dessa terra, querendo construir cada vez mais coisas materiais, angariar coisas materiais. E no final, você acaba se desviando do plano de Deus. Por isso a palavra profética. Novamente, aqui que Pedro fala no primeiro capítulo, que a palavra profética, que é um ensinamento dos apóstolos, ela é como uma candeia que brilha. E ele cada vez mais faz a nossa mente esclarecida entender o caminho de Deus. Entender de forma, lógico, espiritual, através da palavra. É a mente de Cristo, é a mente do homem espiritual. Então aqui, mais uma vez, vou repetir, nós vemos o apelo do apóstolo Pedro para que os irmãos não se desviassem daquilo que foi ensinado pelos vossos apóstolos. E aí no versículo 3, ele fala dos escarnecedores. Ele diz, eu vou ler esses versículos de novo, pelo menos o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, o que eles estão colocando em xeque? A volta do Senhor. Alguns colocam em xeque o reino, enfim, dizendo, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, não mudou nada. Está falando de volta, está falando de grande tribulação, dos sinais, mas não mudou nada. Então, é o que os escarnecedores querem fazer o quê? Fazer com que a nossa mente, que é esclarecida, volte a ser uma mente que anda na vaidade, que não se preocupe com a volta do Senhor. Paulo lhe disse que aqueles que amam a vinda do Senhor vão herdar a coroa da justiça. Então, aqui os escarnecedores colocam em xeque, principalmente a vinda do Senhor. E eu vou ler mais, não é, irmãos? Mas eu vou ler aqui na página 45, primeiro parágrafo, falando sobre os escarnecedores. Então veja, a partir do versículo 3, Pedro passa a falar sobre os escarnecedores, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Paulo já havia dito algo semelhante a Timóteo. Os falsos mestres, citados por Pedro e Paulo, falam contra a palavra dos apóstolos, porque são egoístas, pensando e querendo tudo para si. Eles não se preocupam se estão prejudicando os outros, se estão desviando alguém do caminho do Senhor, se estão destruindo casamentos e famílias, nem se adolescentes e jovens estão indo para o mundo. Querem apenas alcançar seu objetivo, obter para si um público que os apoia. Veja, em 2 Timóteo, capítulo 3, palavras de despedida do apóstolo Paulo, ele falou sobre tais pessoas. Ele diz nos primeiros versículos de 2 Timóteo 3, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aqui o penúltimo parágrafo do Almeida Diário fala de ingratidão, eu vou ler daqui a pouco. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Aqui, página 45, penúltimo parágrafo.
Outro sinal desses que se afastam do caminho de Deus é a ingratidão, que é uma das coisas mais horríveis que existem. Além disso, existe não apenas falta de reverência à palavra de Deus, como também zombaria e distorção. Tais homens são desafeiçoados, isso é, não possuem mais afeto humano. São implacáveis, usando de tudo para caluniar e difamar. Perderam o domínio próprio, tornando-se cruéis, inimigos do bem, traidores, entre muitas outras coisas. Devemos fugir desses cujas características foram listadas pelo apóstolo Paulo. Cheios de alegria e paz, sigamos firmemente a palavra que tem poder para executar a obra de Deus. Então essa epístola de Pedro, irmãos, ela também é uma grande advertência para nós. A palavra de Deus, uma vez que ela é revelada para nós, não há desculpa, irmãos. Não vamos poder chegar diante do Senhor e falar, fui enganado. Por isso, irmãos, vamos seguir firmes essa palavra que brilha para nós, levando-nos em direção ao reino de Deus, ao reino dos céus. Essa palavra que tem operado eficazmente em nós e no nosso meio. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.